Olá, olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando o nosso programa Visão Social. É uma alegria, uma honra ter a sua companhia. Participe! Mande sua pergunta. Para mandar sua pergunta para mim é o 71999915167. 71999915167. E se transforme em um sócio colaborador da TV e da nossa Rádio Boa Nova, para a gente empreender cada vez mais os nossos projetos de divulgação da doutrina. Nosso, porque é da minha, da sua, é da nossa Fundação Espírita André Luiz. Meus amigos, aqui em Salvador, há uma semana, um crime brutal abalou a cidade. Um homem em situação de rua, ao que tudo indica, furtou um celular e 4 rapazes o espancaram até a morte. Um, inclusive, deu nele o chamado e terrível mata-leão. Por que chamou a atenção da comunidade? As pessoas se chocaram porque 2 desses jovens, 4 jovens, estão presos preventivamente para investigação. 2 desses jovens tocam na Orquestra Sinfônica da Bahia. São rapazes que compõem a Orquestra Sinfônica. Inclusive, uma apresentação que eles vão ter agora na Sexta-feira Santa foi suspensa. E é isso que chocou. Nas redes sociais, muitos amigos, conhecidos disseram que eles não eram capazes disso, como é que podem? Mas a verdade é que tem vídeo da agressão, do espancamento. E aí, são vidas que estavam em deslanche e uma outra em razão de precisão de ajuda, a do situação de rua. E essas vidas todas se perderam. Uma definitivamente, porque houve morte, aqui para o plano físico, e as outras 4 aí, essa pecha, essa possível condenação. Precisamos estar muito vigilantes em relação a essas questões de darmos vazão aos nossos impulsos. Parece que há um clima de vale tudo no mundo inteiro, especialmente aqui no nosso país. Eu digo especialmente porque sempre fomos um país tão pacifista, tão pacificados. Mas há quem diga que, em verdade, tudo estava ali em ebulição, que não existia pacifismo algum, era uma ebulição. A verdade é que as pessoas estão perdendo as suas vidas em razão da falta de controle. Parece que houve assim um desregulado modo tolerância. Tudo é motivo para intolerância e, por conta disso, de desaguamento em violência.
Lamentável. Lamentável. Mas dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei, não é? E sobretudo nós, espíritas, sabemos que é uma lei da natureza, a lei de causa e efeito, não é? Não há nenhum efeito que não remonte uma causa, não há algo que tenha sido causado que não repercuta, que não gere um efeito. Vamos lá, uma vida perdeu de uma pessoa, de um ser humano, e outras 4 vão ficar aí em suspense, porque vai se apurar quem fez o quê e como foi, não é? Vamos lá, vamos aqui às suas perguntas. Cléris é de Santo André, São Paulo, e não acaba essa guerra de ódio. Por que não ao país Palestina? É um karma do povo ou obra do homem? Pergunto, é obra humana? Ô Cléris, claro que tem que ter, não é? Um Estado palestino, que você chamou de país. É importante, sim, que se tenha. Não se pode conceber, né, que toda uma nação fique dividida, porque tem aquela faixa de Gaza, tem a Cisjordânia ali, mas não tem representação como Estado. Alguns países reconhecem, mas não tem assento na ONU, por exemplo, que é o simbolismo dessas Nações Unidas, não é? Sim, precisa ter. E Israel, você viu que o último encontro, né, do Conselho das Nações Unidas, uma moção para suspensão imediata, houve abstenção dos Estados Unidos, mas se passou fácil, não é? Não é uma moção, é uma moção para se terminar, né? Se gerar ali uma trégua, suspender a guerra, mas Israel disse que não. Olha, precisamos aprender a separar as questões. Eu realmente não entendo. As pessoas não têm uma ideia do que seja efetivamente esse conflito, não é? A gente sabe que o ato criminoso, terrorista do Hamas não há de ser ninguém condescendente com isto. Mas não podemos também conceber que mais de 30 mil pessoas, entre mulheres e crianças, sejam mortas também da forma que está sendo, né? Na faixa de Gaza, não é? Então, no primeiro momento, a gente ouviu declarações de israelenses dizendo que não havia ali nenhuma pessoa inocente, nem as crianças. Hoje já se há uma posição diferente. Eu tenho amigos israelenses aqui da comunidade israelita da Bahia, que já estão achando que o primeiro-ministro está realmente fazendo muita, cortina de fumaça por conta dos seus desmandos e a justiça está no seu calcanhar. Então, a gente tem que ter essa visão humanista da vida. Somos espíritas, somos cristãos, não é? Então, o caminho seria esse, realmente, de se estabelecer um Estado palestino, sim. Eu concordo com você, Cléris. Celeste Fagundes é de Barrinha, São Paulo. Ouvi uma palestra do espírita conhecido, Dr. Haroldo Dutra, falando que podemos ver todo tipo de miséria nesse mundo. Vivemos o ápice de um ciclo evolutivo e nós, iluminados pela doutrina espírita, precisamos voltar a visão para nosso modelo e guia. Ele citou que Jesus disse no sermão profético: quando serão essas coisas e qual o sinal da sua vinda e consumação desta era? Jesus respondeu: não se enganem, pois muitos virão em meu nome dizendo que sou o Cristo e enganarão a nós.
Essa é a marca da transição planetária. Jesus vai voltar? Não. Eu não concebo que Jesus vai voltar. Inclusive porque ele não teria a voz, a intolerância, o fraturamento das crenças. Você vê, inclusive, dentro do próprio cristianismo, né? Você vai ver dentro do próprio cristianismo toda esta fratura exposta, né? As igrejas neopentecostais cristãs, mas com uma visão de guerra. A gente vai ver espírita com visão de guerra. Então, Jesus vai voltar para onde? Que ambiente? Eu não concebo. E, além do mais, o que ele veio fazer aqui, ele já fez, lançou as sementes. Você lembra da parábola do mal rico Lázaro, né? Eles têm a Moisés e os profetas. Senhor, deixe-me eu voltar para dizer como são as coisas aqui. Não, eles têm a Moisés e os profetas. Então, a gente vai vendo essas questões. Eu honestamente acho que quando determinados companheiros palestrantes têm esse arrobo, né, oratório, eu acredito exatamente a uma metáfora, a uma alegoria, porque verdadeiramente não concebo. Jesus vai voltar para quê? O que ele veio fazer já deixou completo, não é? Você só volta para completar o que estava incompleto, não é? Então, olha, existe uma série, eu acho que é na Netflix, chamada Messiá, ou é Messiá, com H ao final, que é muito interessante, porque você questiona ao longo de toda a série qual a personagem parece até com Jesus de Rembrandt, que Jesus tinha um modelo específico Rembrandt tinha um modelo específico para pintar Jesus, até parece. Então, você fica sem saber se é um impostor, se não é. Então, Jesus não teria acesso a esse mundo de forma alguma. Pode ter certeza disso, tá bom? Pois é, gente, vamos agora aqui àquela inserção. Energia espiritual, como funciona em nossa vida, esse mecanismo do dia a dia. Olha, você veja aí, eu volto já. Nós temos falado a respeito de frequência vibratória, de campos vibratórios. Temos falado desta energia que nos circula, projetada por nós mesmos e pelo nosso entorno. Cada um de nós tem a sua energia pessoal, o seu campo vibratório pessoal, que nasce do que nós somos, do que sentimos, daquilo que nós vibramos. Então, cada um de nós tem essa energia. E essa energia é que nós chamamos de aura. Então, a aura é a projeção do que nós temos, do que nós somos. Os lugares também têm sua aura, porque vai ser a projeção dos que circulam ali. A essa aura chamamos de egrégora. Então, é a energia do lugar, pelo somatório das energias dos presentes, dos circulantes, e é como se fosse uma vitamina de tudo e gera aquele padrão. Muito pessoalmente, eu faço a compreensão de que há dois tipos de energia que nós carregamos. Há uma energia permanente, o que não significa inflexível, e há uma energia momentânea. A energia permanente é exatamente a nossa essência, o que nós temos.
como pessoas? Que sentimentos nos alimentam? É o sentimento da compaixão? É o sentimento da raiva? É o sentimento da caridade, da amorosidade, da indiferença? Então, é esse sentimento que prevalece no nosso campo. Mas nós temos os sentimentos voláteis, momentâneos. Esses sentimentos são projetores também do nosso campo vibratório. Esses sentimentos são os provocados circunstancialmente. Um carro me fecha e naquela hora eu tenho uma raiva, eu xingo. Então, eu mudo a estrutura do meu campo vibratório e faço ressonância com aquele sentimento. Logo depois, uma criança me enternece. Então, eu também já mudo o meu campo vibratório para aquele enternecimento. Porém, esta alternância de frequência, porque tudo isso mexe com a nossa frequência vibratória, nos esgota. Então, essa mudança nos gera este cansaço que vocês sempre estão reproduzindo como um cansaço que não é físico. Não é um cansaço físico. Eu ouço muito isso aqui, não é? Como é que eu poderia lhe explicar? É um desânimo. É um desânimo. Mas olhe, eu não sei se é depressão, não. Eu tomo remédio, já fui ao médico, tudo. E isso não muda. É exatamente isto. É um cansaço que eu chamo de alma. É o subir e descer desta frequência vibratória. É como se nós estivéssemos em uma crise de pressão que sobe, depois essa pressão despenca, só que não é uma pressão do corpo. É uma pressão da alma, é uma instabilidade da alma. Precisamos entender que nós somos este trinômio, corpo, mente e espírito. O corpo é esse produto do encontro entre nosso pai e nossa mãe e que nos gerou. Então somos 50% de um, 50% do outro. Então, fisicamente somos esse produto. E é claro, tudo mais que ingerimos, como conduzimos a nossa vida, o espírito interferindo, a mente interferindo, tudo isso que nós já sabemos. A gente tem que cuidar do corpo, porque ele também gera energia. E olhe como as coisas se interagem. Porque se ele não estiver bem, pode gerar uma irritação em você. Aí você sente o mal-estar, já mexe com o seu emocional. E nessa desestrutura emocional, você chega
a despertar o que você tem de traumas no espírito. Então, precisamos cuidar dessa energia física, a emocional. Precisamos entender que as energias estão faiscantes, as pessoas estão indóceis, tudo é motivo de uma grande confusão, de briga, de tiro, de morte. Então temos que fazer essa higiene mental da nossa emoção. Precisamos ter o orai e vigiai que Jesus pediu. E a energia mais profunda do seu ser deve nascer do seu compromisso de ser uma pessoa melhor. É um compromisso de você com você, do seu crescimento moral, espiritual. E isso não é pelos outros, é por você, é pelo seu bem-estar geral. Pois é, vocês viram que, e são trechos de palestras minhas que a gente coloca aqui, as pessoas, e quando não coloco, sempre pede, que é um momento assim de introdução da palestra. Então, olha, a gente falava, né, eu introduzi o programa falando dessa coisa com esses garotos, esses homens, né, que mataram um cidadão em situação de rua, e a gente fica imaginando que energia circulou naquele momento de raiva, de ódio, né, de violência. Precisamos estar atentos a isto. Precisamos estar atentos a isto, porque, caso contrário, nós vamos nos envolver nessa espiral e sabe lá os céus onde vamos chegar. Mas olha, estamos chegando, em verdade, ao fim do nosso programa por hoje. E é um prazer enorme ter contado com a sua audiência. Quero mandar um abraço sempre cativante que está aí, a minha querida Isaura de Casa Branca, aí no interior de São Paulo. Um abraço, querida. E sempre um abraço muito carinhoso aos meus amigos do Perseverança, né? A minha queridíssima Guiomar Albanese. Então, beijo, gente. Até a próxima. Me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem o seu coração. A gente se encontra na rádio. Boa Nova também. Tchau, tchau.